Oi, oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Espero que os senhores tenham conseguido fazer todas as atividades da semana passada. Iniciaremos mais uma semana assim, de maneira virtual. Aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Queridos, na aula de hoje nós usaremos o livro de atividades na página 15. Continuaremos nosso assunto sobre adjunto adnominal. Bom, também faremos a correção do livro didático do visto 5, das páginas 24 a 28 e teremos algumas questões que estarão no final do nosso vídeo, estarão aí para vocês copiarem nos seus cadernos. Vamos de mensagem do dia para alegrar o teu coração. Que Deus proteja a tua caminhada e que a tua vida seja leve e cheia de vitórias. Confia sempre em Deus, peça sempre em suas orações que Ele te proteja e proteja as pessoas que te cercam e que Ele te leve sempre para o melhor caminho e que a sua caminhada seja leve e cheia de alegrias. É o que eu te desejo no dia de hoje. Adjuntos adnominais. Atribuem característica ao substantivo que acompanha. Isso que eu quero que vocês aprendam, memorizem, que os adjuntos adnominais eles irão atribuir características ao substantivo. Em algumas gramáticas vai estar assim, no nosso livro também, característica ao nome. Quando eu falo de nome, eu estou falando automaticamente do substantivo, porque o substantivo ele nomeia seres em geral. Podem ser representados por um artigo, por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo ou por um numeral adjetivo. Exemplos de adjuntos adnominais. Aquele livro velho é meu. Prestem bem atenção. Eu tenho aqui o quê? Analisando. Cadê o substantivo dessa oração? Analise. Onde está o meu substantivo? Então, o meu substantivo é a palavra livro. Prestem bem atenção. O que está acompanhando, está atribuindo alguma característica ao meu substantivo. Quais são as palavras? Aquele e livro. Os dois estão juntos ao substantivo. Então, uma regrinha. Não se pode haver nenhum termo entre os adjuntos adnominais e o substantivo. Eu vou ter o substantivo, eu não posso ter nenhuma vírgula entre eles e nem verbos, porque se eu tiver já não, vai ser adjunto adnominal. Então, aqueles e velho está atribuindo características ao livro. Então, eles são adjuntos adnominais. Vamos lá. 3 pessoas diferentes ligaram hoje para você. Vamos lá. Cadê aí também o meu substantivo? Pessoas. E o que está atribuindo alguma característica? 3 e diferentes. A palavrinha 3 e a palavra diferentes estão atribuindo aqui, ó, características ao meu substantivo. Então, é isso, gente. Até vou dar uma regrinha aqui para vocês também, um macetezinho, que é assim. Quando eu falo de adjunto, quer dizer tudo aquilo que fica ao lado, adjunto. E quando eu digo adnominais, esse AD aqui, ele é ao lado, e nominais vem de quê? De nomes, muito bem. Esses são nomes, são substantivos. Então, aqui, junto ao nome. Ai, professor, isso faz sentido, porque estão junto ao nome. Olha aqui, ó, eles são amiguinhos, vamos dizer assim. Então, eles estão se complementando, eles estão se caracterizando. Ou seja, estão atribuindo uma característica ao meu substantivo. Muito bem. Vamos ao próximo. Bom, gente, eu quero que vocês vejam esse esquema, vocês já viram em outros slides, porque quando nós falamos de adjunto adnominal, nós falamos de termos acessórios. Lembram? Aqui na oração nós temos os termos essenciais que não se pode tirar da oração, que é o sujeito e o predicado.
os termos integrantes que vão integrar-se à oração, que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Termos acessórios, o próprio nome diz, são acessórios. Se eu tirá-los da minha oração, diz-se nas regras da gramática normativa que pode-se tirar os termos acessórios, que a frase não vai sofrer alteração, mas na prática, se você tirar esses termos acessórios, a frase não vai ficar tão coerente assim, mas eles são conhecidos como termos acessórios, que são o aposto, o vocativo, que nós já temos aula sobre o aposto e sobre o vocativo. Agora nós estamos falando do adjunto adnominal e em outro momento nós falaremos do adjunto adverbial. Então não esqueça, adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Vamos lá. Termos acessórios da oração. Vamos relembrar. Os termos acessórios da oração são aqueles que podem ser retirados da frase ou da oração sem alterar sua estrutura sintática. Nós estamos falando aí de análise sintática, da sintaxe. Uma vez que não são indispensáveis. O seu uso, contudo, poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Como eu disse, na gramática normativa disse que nós não podemos tirar os termos acessórios, mas se nós tirarmos esses termos, a compreensão da mensagem não vai ser tão clara assim. Os termos acessórios da oração são, nós já vimos, adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Bom, termos acessórios, o adjunto adnominal. O que o adjunto faz? Ele modifica o significado de um substantivo, dando ali uma qualidade ou uma característica. Exemplo na oração. Os meus 2 melhores amigos de infância moram em Curitiba. Olha aqui, eu tenho ao ladinho do amigo, mas primeiramente, amigo é um substantivo. Vamos dar uma olhada no nosso quadro. Então, eu tenho aqui um artigo, que ele vai funcionar como adjunto adnominal. Eu tenho um numeral, que também funcionará como adjunto adnominal. Um pronome, também adjunto adnominal. E um adjetivo, que também funcionará como adjunto adnominal. Coladinhos, ao lado. Mas depois do substantivo, eu também tenho outras 2 palavrinhas, que é locução adjetiva, adjunto adnominal. Locução adjetiva, lembram, gente? Qual o conceito de locução adjetiva? Eu tenho aqui uma preposição junto com um substantivo. Se eu tenho aí uma preposição colada no substantivo, vai ser uma locução adjetiva que também funcionará como adjunto adnominal. Então, quando eu tenho um substantivo, que é a infância, mais uma preposição ali grudadinha nele, coladinha, eu vou ter uma locução adjetiva, que são 2 palavrinhas que se unem para se tornar uma única nomenclatura, um único conceito, que é uma locução adjetiva. Quando eu falo de locução, você já sabe que é mais de um termo, são 2 ou mais termos. No caso aqui, de é uma preposição, e infância é um substantivo, mas eles são grudadinhos e formam uma locução adjetiva. Mas, aqui na nossa oração, como eles estão qualificando, modificando aí o substantivo amigos, eles passam a ser, no caso, a locução, ela passa a ser um adjunto adnominal. Gente, é só vocês prestarem atenção aonde está o meu substantivo e olhar o que está ao redor do meu substantivo. Se estiver modificando, qualificando, caracterizando o substantivo, será um adjunto adnominal. Bom, continuando nosso assunto sobre adjunto adnominal, trouxe aqui um exemplo do que eu falei para vocês, que quando nós falamos ad, quer dizer junto, o junto propriamente quer dizer junto, e o ad novamente junto e o nome. Então, junto ao nome, não esqueça, adjunto adnominal é o que virá junto ao nome ali, coladinho, best friends. Bom, exemplo, aqui nós temos a oração. Os estudantes inteligentes aprenderam a matéria. Então, inteligente será
o meu núcleo do sujeito, porque todo o meu sujeito será os estudantes inteligentes. Aqui eu tenho o núcleo do meu sujeito, que é aquela palavrinha mais importante da minha oração, do meu sujeito, nesse caso, o núcleo do sujeito. Então, nós temos aqui estudantes, que é um substantivo, que é um nome. Então, todos os demais serão adjuntos adnominais, porque eles estão ali junto ao nome. Os vai se tornar adjunto adnominal, e inteligentes também será adjunto adnominal. Eu quero que vocês observem esses outros exemplos em que o adjunto adnominal ele pode ser um adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral, pronome possessivo, indefinido e demonstrativo. Percebam que todas as palavrinhas que são adjuntos adnominais estão em negrito. E percebam que antecedendo ou sendo de forma posterior, eu tenho um nome, que é um substantivo, porque o adjunto adnominal vem junto ao... Muito bem, junto ao nome. Então, percebam os termos aí que estão destacados. O exemplo aqui, palavrinha, o nome amiga, eu tenho um adjunto adnominal minha e da loja. Então, primeiramente, eu tenho meus adjuntos adnominais no meu sujeito. E agora eu terei no meu predicado aqui, ó. Tenho o nome calça e eu tenho uma e tenho diferente. Então, vocês podem perceber que o adjunto adnominal ele pode acontecer tanto no sujeito quanto no predicado. Isso, gente, não esquecendo que todas as vezes, praticamente, eles se referem ao núcleo do meu sujeito e núcleo do meu predicado, que eu vou identificar na hora, porque eu sei que vai ser um nome. Então, adjetivo, carinhosa, locução adjetiva, de prata, artigo, a, numeral, 4, pronome possessivo, seus, pronome indefinido, algumas e o pronome demonstrativo, aquele. Queridos, eu quero ressaltar uma diferença para os senhores, do complemento nominal para o adjunto adnominal. Vamos lá? Bom, o adjunto adnominal é frequentemente confundido com o complemento nominal. O adjunto adnominal é dispensável, sendo uma informação acessória. Refere-se a um substantivo concreto e pode ser ou não precedido de uma preposição. Então, senhores, como eu já disse, o adjunto adnominal ele é um termo acessório da oração que na gramática disse que nós podemos retirá-lo sem sem alterar a oração. Mas na prática nós sabemos que às vezes fica um pouco confuso se nós tirarmos, mas na gramática normativa diz que adjunto adnominal é um termo essencial, é um termo acessório, ou seja, algo que você coloca, mas pode ser tirado. Vamos lá. Já o complemento nominal é uma informação obrigatória, vem sempre precedido de uma preposição e está ligado a um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, se eu tiver um substantivo concreto, eu vou ter um adjunto adnominal. Se ele for um substantivo abstrato, ele vai ser o quê? Complemento nominal, muito bem. Vamos ver um exemplo aqui na oração do complemento nominal. É o termo da oração que sempre é precedido por uma preposição. Lembra da música das preposições? Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sem, sobre, sobre, trás. Procura essa musiquinha no YouTube, música das preposições. Gente, é ótimo para você gravar as preposições. Vamos ver se vai dar no final do vídeo. Eu posso até colocar para vocês, mas ouçam e memorizem. Vamos lá. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de adjetivo, ou de um advérbio que, sozinho, tem significado incompleto, necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto, sem seu complemento, como medo, devoção, dúvida, respeito, ciúme, longe, entre outros. Um exemplo, eu tenho medo. Se eu disser só isso,
Aí você perguntaria, professora, mas tem medo de quê? Aí, tenho medo de escuro. Reparem que eu tenho uma preposição, mais um substantivo abstrato, porque escuro eu sei que é escuro, mas é abstrato porque eu não posso pegar no escuro. Eu posso ver que está escuro, mas não senti-lo. Esse exercício de fixação vocês irão copiar no seu caderno. São aí 4 perguntinhas que você vai identificar se há na oração adjunto adnominal e você vai identificá-las. Quantidade, eu vou analisar toda a minha oração, vou dizer quantos adjuntos adnominais há nessa oração e quais são esses adjuntos adnominais. Aqui, se eu disser que tem um, é que eu vou dizer qual será. Se eu disser que tem 2, eu vou dizer quais serão. Por isso que vocês percebam, aqui eu tenho singular e tenho as palavrinhas do plural. Então, vocês vão fazer isso do número 1 ao número 4, ok? Copiem no seu caderno, responda e me envie. Agora, depois de você copiar e responder no seu caderno, essa é a nossa tarefa da aula de sala de aula. Em seguida, você vai fazer a correção no seu livro didático. Então, depois de copiar tudo e responder, hein, gente? Vamos lá. Continuando nossa atividade com o nosso livro de atividade, vocês abrirão na página 15. Vamos lá. Bom, a 4ª questão diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda às perguntas. A lanterna do mestre. Um mestre zen e seu discípulo andavam ao longo de um caminho em meio à escuridão da noite. O mestre segurava uma lanterna. Mestre, perguntou o discípulo, é verdade que você pode ver no escuro? Sim, é verdade. Então, para que essa lanterna? Para que os outros não esbarrem em mim. Na letra A, pergunta-se, quais são os adjuntos adnominais que aparecem na frase? O mestre segurava uma lanterna. Então, gente, primeiramente, separe o sujeito do predicado, analise os adjuntos adnominais, tanto do sujeito quanto do predicado, e destaque-os aqui nessa linha. Vamos lá para a letra B, que diz o seguinte: para que servem os adjuntos adnominais na frase analisada? Em sua opinião, há diferença de sentido entre elas? Explique sua resposta. Eu tenho 3 perguntas, então eu tenho que ter 3 respostas. Senhores, prestem bem atenção. Lembrem do conceito do adjunto adnominal. Ele serve para quê? Para... Tananã, tananã. Procurem o conceito e, de acordo com o conceito, você vai me dizer para que servem esses adjuntos dentro da frase aí analisada. Lembrando que a frase é: o mestre segura uma lanterna. Esse adjunto adnominal aí que está antes da palavrinha tananã, ele vem para modificar, para qualificar o quê? Do substantivo. E essa outra palavrinha que está antes da palavrinha tananã, ela vem para quê? Para modificar, para qualificar. Então, você tem que me dizer isso. Depois você vai dizer se há diferença, na sua opinião, entre eles. Se há diferença entre o primeiro adjunto adnominal para o segundo adjunto adnominal. Então, você vai explicar a sua resposta, dizendo que há ou não, se há ou não a diferença entre eles por causa do adjunto tal para o adjunto tal. Só dicas, hein, gente? 5ª questão. Leia um trecho de uma notícia e marque as alternativas corretas. Então, vamos lá. Editora lança série de quadrinhos baseado na série Stranger Things. Gente, eu particularmente adoro essa série. Já zerei e agora estou esperando a próxima temporada. Vamos lá. São exemplos, lendo a notícia. Depois de anunciar o lançamento de livros baseados em Stranger Things, mais recentemente, a produção de um jogo eletrônico, a Netflix se reuniu à editora americana Dark Horse para lançar uma linha de histórias em quadrinhos inspirada na série. Bom, foi aí uma notícia do Jornal do Brasil. São exemplos de adjuntos adnominais. Então, gente,
Eu tenho aí 4 respostas corretas. Isso, você vai olhar para cada uma dessas palavrinhas e vai analisá-las dentro deste trecho da notícia. Analise todos os trechos, todo o trecho da notícia, e depois você vai olhar e dizer qual desses aqui são adjuntos adnominais baseados no termo anterior ou posterior, ok? E a sexta questão está: elabore 2 frases com verbo transitivo e 2 com verbos intransitivos. Gente, essa aqui nós vamos relembrar da transitividade verbal, lembrando que os verbos transitivos são aqueles que têm sentido incompleto, ou seja, ele vai precisar de um complemento verbal, que pode ser ou não uma preposição, para complementá-lo, para ter sentido. Já os verbos intransitivos, ao contrário dos verbos transitivos, eles não necessitam de um complemento, ou seja, são capazes de transmitir informações sozinhos. Então, gente, você vai formular aí 2 frases, uma com verbo transitivo e outra com verbo intransitivo. Dúvidas? É só chamar. Vamos agora à correção do nosso livro didático. Vamos lá? Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Queridos, então, iniciaremos aqui na página 24, gênero textual, cartoon, charge, meme, textos para se levar a sério. Bom, página 24 e página 25 só eram para vocês fazerem a leitura. Na página 26, primeira questão dizia: segundo o verbete, um cartoon satiriza um comportamento humano. Letra A, que atitude é criticada no cartoon? Então, a atitude seria criticar qualquer ideia ou atitude inovadora, porque, se você perceber lá no desenho, eles estavam criticando uma nova invenção que o amigo tinha descoberto. Então, B, essa crítica é mais facilmente percebida no texto verbal ou texto não verbal, e pede para você explicar a sua resposta. Bom, aqui tem uma sugestão de resposta que diz: a crítica está implícita na legenda. Não é um saco, gente, que critica toda ideia nova que aparece? Então, gente, o texto não verbal, ele está ali só mostrando o desenho, e o texto não verbal, o texto verbal, ou seja, as frases, está bem explícito, mas ao mesmo tempo implícito. Por quê? Porque está dizendo ali que é muito chato uma pessoa que critica todas as ideias inovadoras. Bom, letra C. Que palavra ou expressão revela uma avaliação pessoal? É uma avaliação positiva ou negativa? Explique sua resposta. Nós temos aí a força de expressão, que está aí, é um saco. Essa gíria é bastante popular no Brasil e revela incômodo, chateação e aborrecimento. Logo, remete-se a uma avaliação negativa. Nós temos aqui a questão 2, que pede para você observar o texto visual. A cena retratada se passa em um período atual ou uma época passada? Justifique sua resposta. Dá para a gente perceber que aqui é na época das cavernas, o cenário aí, os personagens,
representados aí no quadrinho são do tempo da pré-história, então uma época bastante antiga, ou seja, a pré-história ou Idade da Pedra. Bom, na questão 3 nós temos: há diferentes vozes discursivas nesse cartoon. Releia o fragmento e responda as questões. Letra A quem o anunciador se dirige? A quem o anunciador se dirige? Então, quando diz não é um saco, gente, que critica toda ideia nova que aparece, então, ao leitor, que ele está falando diretamente conosco, quando ele diz não é um saco, gente, que critica toda ideia nova que aparece, então ele está se dirigindo ao leitor, ok? Vamos lá na próxima questão. Página 27, questão na letra B. Qual é o recurso gráfico usado para indicar a voz dos personagens? Nós temos aí os balões de fala. Letra C, a quem os personagens se dirigem? Eles se dirigem uns aos outros, ou seja, eles estão conversando aí com seus interlocutores, ou seja, com os personagens do próprio quadrinho. Letra D, as falas têm uma característica comum, assinale, então, fazem críticas tanto à invenção como ao personagem de amarelo, ok? Próxima questão, letra E. Você considera a fala "por que não larga a mão dessa bobagem e arranja um emprego" uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva? E por quê? Então, eu tenho duas perguntas e eu tenho que ter duas respostas. Se trata de uma crítica, aqui diz na sugestão de resposta, uma crítica, não se trata de uma crítica construtiva, uma vez que desqualifica a atitude. Então, se você colocou só crítica destrutiva, também está correto. Vamos lá, próximo. Letra F. A linguagem empregada no cartoon, tanto na legenda como nas falas, é formal ou informal? Dê exemplos. É informal, né, gente? Principalmente pela expressão saco e gente. Vamos lá. E não esqueça, tirou do texto, entre aspas. Quarta questão. Pode-se afirmar que a situação representada no cartoon se restringe a uma época histórica específica? E pergunta o porquê. Embora a cena retratada passe na Idade Média, o comportamento humano retratado não é exclusivo desse período, é atemporal, ou seja, pessoas criticam a invenção das outras a todo tempo, né, gente? Fazendo críticas destrutivas. Próxima, quinta questão. Qual é a ideia nova representada no cartoon e que efeito essa ideia teve para a história da humanidade? Quem colocou que a invenção foi aí a invenção da roda, está ok também, e diz que efeito essa ideia teve para a história da humanidade. Teve aí o efeito de quê? De uma ideia inovadora, principalmente para os meios de transporte, ok? Sexta questão, é correto afirmar que o cartoon, letra C, é a resposta correta, ok? Então, vamos para a nossa última página, página 28. Na página 28, nós temos o seguinte, questão de número 7, que diz: como informado no verbete, o cartoon integra os gêneros textuais de domínio jornalístico. Eles são majoritariamente publicados em veículos de difusão da informação, como jornais, revistas e sites da internet. Isso se informa com o cartoon lido, onde ele foi publicado, então, no site Ivo Viu a Uva. Então, gente, sim, a resposta seria sim, se confirma e diz aonde ele foi publicado. Nós temos aqui a questão 8, que diz para ler 2 comentários que foram publicados no site do cartunista. Então, nós temos aqui a Pri e o JJ, que diz: nossa, muito bom, é totalmente verdadeiro. E JJ, pior que é verdade. Ótimo. Letra A diz: a avaliação do cartoon nos comentários é a mesma ou é divergente? Então, ambos acham aí que o cartoon é legal. Então, ambos não são divergentes, elas são situações verdadeiras. Letra B. Comentários na internet são geralmente textos sintéticos. Uma das estratégias do comentarista é deixar implícito muito de sua mensagem. Por exemplo, nossa, o cartoon é muito bom.
É totalmente verdade o que ele retrata. Aí risos. Agora reescreva o segundo comentário, explicitando, ou seja, deixando aparecer aí as informações que estavam ocultas e faça as alterações necessárias. Então, eu tenho uma sugestão de resposta, mas não apague a sua resposta. Deixe a resposta que você colocou, desde que esteja dentro do contexto. E a C e a última, o que você achou desse cartoon? Você vai dizer se gostou ou não e vai escrever um comentário para ser publicado no site do cartunista, assim como nos comentários deles. Então, como se você fosse deixar uma mensagem para o cartunista. Gente, espero que tenham acertado e feito todas as correções. Tchau, tchau. Até a próxima.